Olá, pessoas iluminadas, tudo em paz? Então, se não está muito em paz, estamos aqui para chegar nessa paz, para elevar mais ainda essa paz, essa vibração, porque aqui é o canal Eleve-se e eu sou a Tassiana e nós estamos nesse propósito, aqui ativando a nossa luz. Então, aqui nós vamos ativar a luz, nossa luz interior, para que a gente possa reverberar a luz e iluminar por onde a gente passa. E assim nossa frequência está elevada. E nesse momento, nesse tempo, nesse período, nessa experiência, nós vamos refletir, meditar com o Mestre do Amor, o nosso Jesus. Jesus Cristo é o nosso Mestre do Amor, que nos ensinou muito sobre isso. Nos ensina ainda hoje, né? Tanto a experiência como a sua presença forte, iluminada, né? Então, para nós espiritualistas, espirituais que gosta, que, que se abre para essa experiência, né? Nós sentimos essa presença amorosa de Jesus. Então, nossa reflexão aqui, antes um pouco da nossa prática, será, será com o Evangelho de João, que é o Evangelho, o Mestre do Amor, no Evangelho de João, se mostra nessas relações amorosas, profundas. Então, nós vamos pensar hoje um pouco sobre o capítulo 3 de João, onde ele conversa, né? Existe uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E o Nicodemos é um fariseu do bem, vamos dizer assim, né? Entre aspas, bem entre aspas, que se a gente depois quiser, a gente também aprofunda o bem, o mal e essas coisas todas, né? Mas ele, nesse caso, porque eu diria do bem, porque ele acolhe, na verdade, na conversa, ele já tem certeza, né? Que Jesus é a pessoa certa, no lugar certo. É a pessoa que veio do alto, que veio de Deus, para nos ensinar esse caminho. E ele afirma, né, quando ele encontra Jesus, né, que Jesus, você vem do alto porque você realiza muitos sinais. E ninguém poderia realizar sinais como esse se não nascesse do alto, se não viesse de Deus. E Jesus responde: se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fica ali naquela dúvida, né? Então, como é que nós vamos poder chegar no reino se nós não nascemos do alto? Como podemos nascer do alto, nós aqui, pessoas tão cheias de dificuldade, tão, tão problemáticos? E aí Jesus responde, né? Só entra no reino quem nasce do Espírito. Ele faz essa comparação do espírito, do vento. O vento sopra onde quer. Você escuta o barulho, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E acontece a mesma coisa com as pessoas que nascem do espírito. Isso quer dizer que nós vamos ficar com essa. Isso quer dizer que ao nascer do espírito, nós vamos ficar leve como o vento. Então, vamos ficar nessa reflexão, né, com essas questões que Jesus e o Nicodemos nos trouxe. O nascer de novo. Como é nascer de novo? Como é nascer do espírito do alto? É ser. O que seria? O que seria para você? O que você pensa sobre isso? Eu entendo assim que é, ser uma pessoa nova, né, uma nova criatura, mudar o caminho, encerrar ciclos, encerrar os ciclos antigos de experiências que já passaram e abrir o coração,
abrir, se abrir para novos ciclos, para novas experiências, para os novos ciclos que venham que venham desse espírito leve como o vento, que é o próprio amor, que é Deus, que é o Espírito. Então imaginemos, não imaginemos como o vento. O vento não sabe, ou melhor, nós não sabemos do vento de onde ele vem e para onde ele vai. Mas quando nós nos propomos a ser o próprio vento, nos sentirmos como vento, como é, entregues à, à nossa essência, que nós somos, né? Que é esse vento e sendo luz, nós podemos também ser como o vento, até saber de onde vem e saber para onde queremos ir. De onde nós viemos, são esses ciclos que nós podemos encerrar. E não porque eles foram ruins, é porque nós precisamos acolher todo esse aprendizado, especialmente aqui nesse planeta, que nós estamos falando de experiências emocionais, de experiências emotivas, de sentimentos. Então é chegado o momento de abrir o nosso coração para nós mesmos, para nossas escolhas, para dar atenção. Aquilo que já foi, que nós vivemos até aqui, são experiências, são aprendizados. E nós podemos acolher, entregar, aceitar e agradecer essas experiências passadas. Esse é o grande segredo. Acolher, aceitar, ressignificar essas experiências. E quando nós fazemos isso, nós soltamos. O soltar não é negar, não é criticar, julgar o que aconteceu, mas aceitar, mais acolher, entregar e perceber todo o aprendizado que aconteceu. Se não fosse essas experiências, você não estava aonde você está agora. Estaria em outra experiência, em outro momento, como é de outra forma. Então, o segredo para isso também é fazer pausa, que seria essa meditação. Meditar, na verdade, é dar uma pausa, é se conectar com essa essência, com esse vento, com esse vento que é o espírito, que está aqui dentro de nós, nas nossas células, nossos átomos, que é o próprio Deus. Então, nós também somos do alto, mas a gente estava fechada para esse alto. Nós estamos agora trazendo essas experiências de abertura para esse alto que Jesus veio nos mostrar, nos indicar, que veio nos pegar na nossa mão. Porém, Jesus não vai poder fazer isso por nós, entende? Nós não podemos dizer, Jesus, a nossa oração com Jesus é para que Ele possa nos dar força para a decisão, para fazer o caminho, mas esse caminho é de cada um de nós. Então, é ter clareza, decidir, soltar, criar novas possibilidades. E para isso precisamos nos concentrar, precisamos nos conectar, ativar, né? Ativar seria ligar no canal certo que você quer, no canal que te conecta com você mesmo, com a sua essência, com Deus, com a espiritualidade, com o seu eu superior. E aí são vários nomes, né? Mas seria esse vento que Jesus estava falando junto com Nicodemos. Então, nós podemos fazer juntos e juntas agora nessa prática que vai nos ajudar. Nós estamos aqui nesse momento muito simples, pequeno, mas a proposta é aprofundarmos cada vez mais. Então, é pequeno, é rápido, que é para você
te tocar. Então, se você se tocou por alguma palavra, alguma reflexão aqui, se você se conecta com a gente, dá o like, comenta, né? E que a gente quer saber se a gente tá formando aqui esse grupo, essa egrégora, né, do amor, essa egrégora de luz. Nós vamos aqui na intuição, mas também nas nossas experiências que já tivemos, compartilhar todo esse sentimento, né? E também compartilhar essas experiências. Então, a meditação, esse momento de, de soltar, de ficar no agora, né? Porque a prática nos leva para permanecer no agora. O agora é o lugar do poder, é o lugar do poder pessoal, é o lugar da conexão, é o lugar onde Deus nos orienta, o nosso eu superior, Deus, o Espírito, o próprio Jesus, os seres de luz. Então a gente vai silenciar, nos conectar e sentir essa presença de nós mesmos, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e a gente poder estar mais firmes, né? Mais conectados, mais livres, inclusive, das pressões externas, que a pressão externa, ela às vezes nos leva a dizer coisas, a fazer coisas que a gente não quer, porque a gente esquece de quem nós somos para assumir uma, uma, uma psicosfera, né? Um psiquismo coletivo de emoções densas, de raiva, de medo, de, de tristeza, né? De julgamento, de crítica. Então, quando a gente se conecta com esse vento do alto, nós podemos sentir a presença, a presença amorosa, a presença de Deus, a nossa presença da nossa essência. E aí nós podemos sim olhar para o mundo com o nosso amor, com o amor de Jesus, com o amor de Deus, e assim criar novas experiências, ter criatividade para nos manifestar, para manifestar essa leveza e essa clareza e criar sim uma realidade que nós queremos. Então vamos juntos e juntas. A gente vai fazendo umas respirações conscientes. A respiração é a ponte é a frequência, é a ligação, telefone que liga. Então vamos lá. Uma respiração consciente, a gente precisa aprender essa respiração, né? Inspira pelo nariz, primeiro, pode ser, e sente que o ar chega até o abdômen. Você solta, isso, e seca o balão. Então você inspira e solta, e você vai trazendo a sua consciência, trazendo a consciência para o seu corpo, que é nesse corpo, no agora, que está tudo, o todo, Deus, o vento alto, está tudo aqui nesse corpo, aqui e agora. Você pode, se quiser, fechar os olhos, respira fundo de novo e solta.
E você pode ir respirando quando você vai me escutando nessa prática. E a proposta é isso, que você possa ir me escutando. Nós vamos fazer a nossa ativação de luz com luzes, luzes, cores, ativando aqui internamente. E aí você vai respirando profundo e lento, se conectando com a minha voz. A minha voz vai te levar para essa viagem interior, para o nosso interior. Então, fechando os olhos, a gente pode, né, fechar os olhos para o externo e abrir o olho interno, percebendo, sentindo, abrindo as sensações. Podemos sentir aqui o nosso corpo. Leva a consciência para o corpo, para os pés. Sente os pés, que ele vai relaxando, as células vão se relaxando dos pés. Vai levando sua consciência agora para as pernas, sentindo esse relaxamento, sentindo essa entrega. E agora vai trazendo a consciência para os joelhos, as coxas,